Ela tem suas raízes principais na missa católica. A missa não teve origem no Novo Testamento, isso é significativo. A missa saiu do antigo judaísmo e do paganismo das religiões que foram agregadas a Roma, quando Roma se transformou de império político em império religioso. Segundo o famoso historiador Will Durant, a missa católica foi baseada em parte no culto do templo judaico e em parte nos místicos rituais de purificação dos gregos. O maior responsável pela formação da missa católica medieval foi Gregório o Grande, que viveu 540 a 604. Ele foi um homem incrivelmente supersticioso. O pensamento foi influenciado pelos conceitos mágicos dos pagãos. Ele personificou a mente medieval, que era uma mistura de paganismo, magia e cristianismo. Não é uma casualidade quando Durant descreve Gregório como o primeiro homem completamente medieval. A missa medieval refletia a mente do seu padre, Gregório. Foi uma combinação de rituais pagãos e judaicos, borrifados com teologia católica e vocabulário cristão. Durant destaca que a missa estava profundamente mergulhada tanto no pensamento mágico pagão, como também no drama grego. Ele escreveu: a mente grega moribunda teve uma sobrevida na teologia e na liturgia da Igreja. Com efeito, a missa católica, que se desenvolveu no século IV até o século VI, foi essencialmente pagã. Os cristãos copiavam as vestimentas dos sacerdotes pagãos. O uso do incenso e da água benta nos ritos de purificação, a queima de velas durante a adoração, a arquitetura da Basílica Romana em seus edifícios de igreja, a lei romana como base da lei canônica, o título Pontífice Máximos ou Sumo Pontífice para o bispo principal e os rituais pagãos para a missa católica. Quando as mais variadas denominações protestantes nasceram, todas ajudaram a reformar a liturgia católica, contribuindo com um único elemento. No que toca à crônica da reforma litúrgica, trata-se de uma vasta e complexa jornada. Aprofundar neste tema requer um DVD só para essa informação. Examinaremos então a história básica. Depois que Gregório estabeleceu a missa no século VI, esta permaneceu praticamente intacta, com poucas variações durante mais de 1000 anos. Mas essa água parada da liturgia experimentou suas primeiras revisões quando Martinho Lutero entrou em cena. Ele nasceu em 1483 e faleceu em 1546. A contribuição de Lutero. No ano de 1520, Lutero lançou uma violenta campanha contra a missa católica romana. O ponto culminante da missa sempre foi a Eucaristia, que quer dizer partilha, também conhecida como comunhão, ceia do Senhor ou Santa Ceia. Tudo é direcionado para o momento mágico, quando o sacerdote parte o pão e o distribui para as pessoas. Da perspectiva da mente católica medieval, oferecer a Eucaristia era Jesus Cristo se sacrificando novamente. Desde Gregório o Grande, a Igreja Católica ensinava que Jesus Cristo é novamente sacrificado através da missa. Lutero repudiava, muitas vezes de uma maneira vulgar, as mitras e os báculos dos papitas e seus ensinos sobre a Eucaristia. O erro cardeal da missa, disse Lutero, era que essa foi uma obra humana, baseada numa falsa compreensão do sacrifício de Cristo. Então, em 1523, Lutero anunciou a sua própria revisão da missa católica. Essa revisão é o fundamento de toda a adoração protestante. O núcleo dela é, em vez da Eucaristia, Lutero colocou a pregação, ou seja, o sermão, como centro da reunião. Por consequente, no culto de adoração dos protestantes modernos, o púlpito é o elemento central e não a mesa do altar. A mesa do altar é onde se coloca a Eucaristia na Igreja Católica.
Lutero recebe o crédito por fazer com que o sermão seja o ponto culminante do culto protestante. Veja suas palavras. Uma congregação cristã nunca deve reunir-se sem a pregação da palavra de Deus e a oração. Não importa o limite de tempo da reunião. A pregação e o ensino da palavra de Deus é a parte mais importante do culto divino. A crença de Lutero no que diz respeito à pregação como ponto culminante do culto de adoração permanece até os nossos dias. Todavia, tal crença não tem nenhuma procedência na Escritura. Mas, considerando estas modificações, a liturgia de Lutero varia bem pouco da missa católica. Lutero meramente tentou salvar aquilo que representava o elemento cristão da antiga liturgia católica. Por consequente, se alguém comparar a liturgia de adoração elaborada por Lutero com a liturgia de Gregório, verá que é praticamente a mesma. Basicamente, Lutero reinterpretou alguns dos rituais da missa, mas ele reservou o cerimonial, julgando-o apropriado. Por exemplo, Lutero manteve o ato que marcava o ponto culminante da missa católica, que é quando o sacerdote levanta o pão e o cálice e os consagra. Ele meramente reinterpreta o significado deste ato. A prática de consagrar o pão e o cálice, elevando-os, teve início no século XIII. É uma prática construída principalmente com base no mitraísmo. Contudo, continua sendo observada por muitos pastores em nossos dias. Da mesma maneira, Lutero fez uma drástica cirurgia nas orações eucarísticas. Ele manteve apenas as palavras sacramentais. Tais palavras são a de 1 Coríntios 11, 23 em diante. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: tomai e comei, este é meu corpo, e tal. Até os dias de hoje, os pastores protestantes recitam religiosamente esse texto antes de ministrar a liturgia da Eucaristia. No caso protestante, a Santa Ceia. A liturgia de Lutero era nada menos que uma versão truncada da missa católica. A missa de Lutero tinha os mesmos problemas da missa católica. Os paroquianos continuaram sendo espectadores passivos, com exceção de poderem agora cantar também. Ordenado, e toda a liturgia era dirigida por um clérigo ordenado, ou seja, um pastor, que tomou o lugar do padre. Segundo as próprias palavras de Lutero, nunca foi nossa intenção eliminar completamente o culto religioso a Deus, mas purificar o que já está em uso dos vínculos que o corromperam. Tragicamente, Lutero não se deu conta de que o vinho novo não pode ser guardado em odres velhos. Em nenhum momento Lutero e nenhum outro dos principais reformadores demonstrou o desejo de voltar às práticas da Igreja no século I. Estes homens meramente se dedicaram a reformar a teologia da Igreja Católica. Em suma, as maiores mudanças duradouras feitas por Lutero na missa católica foram as seguintes. Primeiro, ele realizou a missa na linguagem do povo. Segundo, deu ao sermão uma posição central na reunião. Terceiro, introduziu a música na congregação. Quarto, ele eliminou a ideia de que a missa era um sacrifício de Cristo. 5. Permitiu que a congregação participasse do pão e do vinho, em vez de limitá-los exclusivamente ao sacerdote, como era a prática católica na época. O imperador romano Constantino foi quem introduziu a utilização de templos e também da prática do templocentrismo em sua religião. A religião que ele criou foi o cristianismo. Embora Lutero falasse muito sobre sacerdócio de todos os crentes, ele nunca abandonou a prática da ordenação do clero. De fato, a sua crença era tão forte em um clero ordenado que escreveu: o ministério público da palavra deve ser estabelecido pela ordenação santa, como a mais importante das funções da Igreja. Sob a influência de Lutero, o pastor protestante simplesmente substituiu o sacerdote católico. Em sua maior parte, houve pouca diferença prática na maneira como funcionaram essas duas instituições. E isso até hoje nunca foi modificado, como veremos adiante. Agora segue a ordem da liturgia elaborada por Lutero. Você deve conhecer bem este resumo geral.
por ser a principal raiz do culto dominical que você assiste. Música, oração, anúncios da congregação, música, sermão, oração pelos que aceitaram Jesus e despedida com a bênção apostólica ou com a bênção sacerdotal. A colaboração de Zwinglio. Por volta de 1450, com a invenção da imprensa, Zwinglio publica livretos de orientações litúrgicas. A Eucaristia Católica, no protestantismo, a Santa Ceia, passou a ter, no lugar da mesa do altar, a mesa da comunhão, e instituiu os obreiros, servindo a ceia às pessoas dos seus próprios bancos. Recomendou a Santa Ceia de forma trimestral, e em seus livretos, instituiu a ceia como memorial, em lugar de sacrificial. Ou seja, até 1450, o protestantismo praticava a Santa Ceia como sacrifício de Cristo, da mesma forma que a Igreja Católica e que Martinho Lutero. Agora observe, o catolicismo considerava o sacrifício de Cristo a cada ceia, e ainda hoje consideram que comem o corpo de Cristo e bebem literalmente o seu sangue. A ceia é sacrificiosa, ou seja, as pessoas estão oferecendo o corpo do Salvador novamente e comendo a sua carne, literalmente como mitra, na religião do mitraísmo. Zwinglio enfatizou ainda nos seus livretos a centralidade litúrgica no sermão, e não na Eucaristia, a ceia. Lançou a ideia do intercâmbio de pregadores, a fim de convencer mais gente a entrar para o aprisco. A colaboração de João Calvino. Calvino introduziu a coleta de dinheiro durante o culto litúrgico. Ele defendeu a centralidade do sermão como ponto principal do culto. Calvino introduziu a forma de pregação em cima do púlpito e nunca no chão do templo. Essa atitude de Calvino restaurou uma das principais características do catolicismo: o padre sobre o altar. Muitas práticas que estão aí foram introduzidas por Calvino. Algumas caíram em desuso. Ainda permanecem. A forma cabisbaixa de se entrar no templo em total reverência. Reverência é o quê? Ficar todos de pé, enquanto o ministério da igreja entra no início e sai no final de cada culto. Foi restaurado mais um costume da Igreja Católica da sua época. Costume esse herdado diretamente da corte imperial romana. Algumas denominações ainda hoje usam essa prática. Foi abolida a prática do homem do dízimo. O que era o homem do dízimo? Era um diácono que, de posse de um bastão, tocavam no ombro das pessoas que estavam dormindo durante o culto. Calvino ratificou e difundiu o modelo do culto como ainda se vê hoje. Oração, música, anúncios, música, coleta de dinheiro, oração para pedir ajuda ao Espírito Santo para abençoar o sermão, o apelo, a oração final, a ceia e a bênção sacerdotal ou apostólica. A colaboração dos puritanos calvinistas. Acentuaram alguns ensinamentos de Calvino, realçaram a importância do livro Bíblia, revestindo o livro de uma superior magnificência e acrescentando a necessidade de ler diretamente do livro, e não de uma folha preparada antes para ser lida, como acontece até os dias de hoje na Igreja Católica. Introduziram as longas orações, que duravam até 90 minutos. Introduziram os cultos de oração. Introduziram castigo aos membros que faltavam aos cultos. Até mesmo o membro podia apanhar.
hoje ainda pode levar uma bronca. Os puritanos não mexeram tanto na liturgia de Lutero e Calvino. Cânticos e louvores, oração, cânticos e louvores, coleta de dízimo, oração, sermão, apelo, oração final, bênção sacerdotal. A contribuição dos metodistas no século XVIII. Introduziu a prática da maior participação do público, que até então participavam tão somente ouvindo ou cantando juntos. Agora, cantavam com mais ímpeto, podiam ter oportunidades individuais para cantar hinos. Surgiu com os metodistas, nessa época, o costume do culto dominical noturno, pois até então os cultos aconteciam pela manhã, exatamente como a missa católica, de onde saíram. Criaram o método do evangelismo, a fim de levar mais pessoas para a sua denominação. Criaram os cultos externos, as campanhas de evangelismo. O culto agora era o meio para se atingir o objetivo final, encher a denominação. E todas as músicas eram compostas neste sentido. Elas falavam de dois grupos, os salvos e os condenados, e realçavam a necessidade de se passar do primeiro para o segundo grupo. E tudo isso parecia uma intenção nobre, ou seja, converter almas para o Salvador. Mas as atitudes demonstravam que a intenção era encher os apriscos, pois a religiosidade começava a se tornar burocrática, com cada vez mais gente dentro e cada vez mais necessidade de se promover um espetáculo para se atrair mais gente. E com isso se deu início aos ensaios, se deu início às saídas para intercâmbios, às confecções de roupas para corais, a aquisição de veículos para transporte de todos os grupos daquela denominação, a compra de instrumentos e etc. Tudo para atrair mais gente, para expandir mais templos denominacionais. No século XIX, com os metodistas e seus evangelistas, se expandiu a técnica de se utilizar no início dos cultos hinos com tons suaves e palavras de lisonjeio, a fim de preparar a mente das pessoas para aceitar as ideias a serem ali colocadas. Foi a introdução da psicologia no protestantismo. Lourenço Dow, evangelista metodista, introduziu no século XIX o hábito de se chamar uma pessoa à frente e fazer uma oração, assim destacando essa pessoa das outras e fazendo-a parecer mais importante, mas uma técnica psicológica. Charles Finney, metodista, introduziu logo depois o banco dos penitentes. Muitos eram chamados à frente para a oração e se sentavam nesses bancos de destaque. Hoje se caiu em desuso e as pessoas se ajoelham à frente do púlpito. Charles Finney, metodista, introduziu o hábito da oração individual, também das visitas aos lares, da separação de obreiros para orar pelas pessoas individualmente, como ainda hoje se faz na denominação Maranata. Charles Finney defendia como meta principal a conversão de pessoas à sua denominação, e tudo o que colaborasse com essa finalidade era aceito. Assim começaram as diversidades de atrações que hoje se vê nos cultos. O metodista norte-americano Charles Finney é considerado o maior reformador litúrgico da história do protestantismo. O cristianismo moderno nunca se recuperou dessa ideologia anti-espiritual. É o pragmatismo, não a escritura ou a espiritualidade, que governa as atividades da maioria das igrejas modernas. Comenta Frank Viola, escritor. A contribuição de D. Lee Moody. Se o interesse de Charles era encher o aprisco, a intenção de Moody foi de superlotá-lo, e agora valia quase tudo em psicologia. Logo de início, Moody introduziu o solo de fundo. Também criou a ideia de levantar as mãos, em sinal de conversão ao protestantismo. Moody criou ainda o hábito de ficar de pé para receber a oração da conversão. Billy Graham
muitos anos após, inovou, criando o hábito de se fechar os olhos e não ver nada ao redor enquanto passa esse momento. Todas essas formas de manipulação psicológica é para dar um sentido espiritual ao momento. O pré-tribulacionismo foi defendido pela primeira vez por Moody, ou seja, converter o máximo de pessoas possíveis antes da grande tribulação, pois não haveria mais chances depois. A contribuição pentecostal. O caminho psicológico já havia sido traçado, e agora o protestantismo do século XX começaria a dar os seus primeiros passos nele. Inaugurado por volta de 1906, o movimento pentecostal deu-nos uma expressão mais emotiva, através dos cânticos entoados pela congregação. Estes incluíam mãos levantadas, danças entre os bancos, bater palmas, falar em línguas estranhas e ainda o uso de pandeiros. A expressão pentecostal soava bem como sua ênfase sobre a função extasiante do Espírito Santo. Neste momento, 2 estrangeiros desembarcaram em Belém, no Brasil, trazendo a sua bagagem e também, junto com ela, a esperança de fama e fortuna, ao introduzir o novo modismo em terras tupiniquins. A contribuição da Assembleia de Deus no Brasil. A grande diferença desse moderno tipo de culto é que o sermão deixa de ser o ponto principal, e se houver uma grande manifestação do Espírito Santo, ou seja, se o pastor entender que as pessoas estão sendo influenciadas por este êxtase psicológico, o que certamente agradará ao público e o fará voltar mais vezes, então ele deixará fluir e adiará o sermão para o próximo dia de culto. É isso que nós fomos apresentados no sistema religioso e que nos mostraram que deveremos fazer para estar próximo de Deus e para agradar a Deus. Agora, uma pergunta muito simples para você. E um teste que você pode fazer agora para ver se tudo isso está certo ou se é algo apenas do sistema religioso. Você pega a Bíblia, porque a Escritura está nela. É o tição que fumega e nunca conseguir apagar. Pegue a sua Bíblia. Não é ela que é a sua regra de fé e conduta, que você anda com ela debaixo do braço? Então pega a sua Bíblia e faz assim, ó. Desfolha ela todinha procurando, ó. Desfolha procurando. Vê se você acha pelo menos um elemento destes que compõe hoje o culto evangélico ou a missa católica, que é a mesma coisa, não tem diferença. Mas procura de ponta a ponta neste livro e vê se você encontra pelo menos um desses itens aqui citados. Vê se você encontra o respaldo para cada um ter uma denominação, para cada um ter um suposto pastor, como foi dito na entrada do templo. Vê se você encontra respaldo para se usar essas cadeiras de um lado ou do outro, com esse corredor no meio, ou seja, o templo. Vê se você encontra respaldo para a prática do templocentrismo, o templo centralizado, em um local que as pessoas mais podem chegar nele. A ordenança do Salvador foi: vinde para o templocentrismo ou ide por todo o mundo. Se ele ordenou você ir por todo o mundo e pregar o evangelho, por que você fica indo para o templocentrismo centralizado no centro de uma cidade? Não tem algo estranho? Agora continue desfolhando a sua Bíblia. Sobre o culto litúrgico mesmo, procure os departamentos da denominação aqui na Escritura. Procura o jogral. Procura o grupo de jovens. Procura tudo aqui na Escritura. Você terá uma decepção. Você não vai achar nada. Então, como isso tudo começou? Quais foram as pessoas que contribuíram para ficar hoje essa apostasia, ou seja, esse caminho torto, totalmente diferente daquilo que o Salvador nos ensinou, mas bem parecido com aquilo que o sistema religioso do tempo de Jesus pregava. Eles pregavam a religiosidade, mas não pregavam a lei de Deus do amor ao próximo. Eu pergunto, nas denominações de hoje, você vê como o elemento principal na doutrina o ensinamento do amor ao próximo?
Os seguidores do Salvador, no século I, nada sabiam sobre essas coisas. Na realidade, essa liturgia do culto protestante tem tanto apoio na Escritura quanto a missa católica. Nem o culto protestante, nem a missa católica têm qualquer ponto em comum com o que nos ensinou o Salvador, o Filho de Deus. Esse clipe introdutório do nosso trabalho de hoje, ele mostra o presente do que é o protestantismo, do que é a religião cristã protestante que nasceu do catolicismo. Essas práticas que você assistiu nesse clipe, elas não são inerentes ainda a
todas as denominações. E também não é inerente à maioria das denominações brasileiras que chegam, segundo a um grande jornalista da televisão, a 20 mil denominações. Mas essas práticas, esse tipo de culto, esse tipo de atividade religiosa, no qual eles dizem que é uma atividade evangélica ou gospel, de evangelismo ou de pregação ou de vivência da ordenança do nosso Salvador, ela está se acentuando a cada dia nos Estados Unidos. E as coisas que ocorrem nos Estados Unidos, em todos os âmbitos, não só no religioso, mas como também na cultura, na política, na tecnologia, em todos os setores da sociedade, eles não demoram muito e chegam ao Brasil. Esse estilo de gospel, esse estilo de evangélico ou de protestantismo, ele está já com um pé na porta da religião protestante brasileira. Quando você vê algo como esse clipe que você assistiu agora há pouco, de repente você pode até se escandalizar. Mas a grande questão que eu venho levantando neste e em outros trabalhos que eu tenho feito neste início do ano 2011 é se esse mesmo tipo de atividade religiosa que hoje nos assombra, será que eles assombrariam os nossos netos no futuro? Nós nascemos conhecendo a religião católica e evangélica. E assim, durante toda a nossa vida, nós acostumamos com os ritos, com as liturgias, com o formato qual está aí de pregação do Evangelho e de prática da religiosidade, aquilo que esperamos que vá nos conduzir a Deus. Assim, estamos bastante acostumados com esse sistema religioso e por isso nós o achamos normal. Mas será que nossos pais, nossos avós, nossos bisavós achariam que é assim mesmo que deve se conduzir a questão do Evangelho? Indo mais atrás um pouco, no início do século XX, será que aquelas pessoas exerciam um evangelho ou uma atividade evangélica da mesma forma que as pessoas de hoje? Recorrendo agora fora do século XX, voltemos ao século I, após a morte do Salvador. Como aquelas pessoas que praticavam o evangelho, como eles se comportavam? Tinha alguma coisa do que tem hoje? Tinha pouco do que tem hoje? Ou não tinha nada do que tem hoje? Como é a nossa visão? Eu trago alguns trechos de atividades religiosas protestantes dos anos 50, início dos anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60. Vamos dar uma olhadinha?
Observe que a etnia das pessoas que compunham o sistema religioso americano, no final da década de 50 e início da década de 60, era a mesma etnia que nós vemos hoje nos clipes que temos apresentado nos DVDs aqui do Verdade Oculta, seja Sã Doutrina ou Prepare-se. A predominância dos afrodescendentes. Agora, esse clipe que você assistiu parece para você hoje muito bem comportado. Mas será que para os idosos dos anos 60, que já tinham vivido o Evangelho ao longo de toda a sua vida, e que agora, após os 60, 70 anos de idade, assistia esse tipo de prática religiosa dentro do Evangelho? Será que esses idosos dos anos 60, eles aceitaram de bom grado esse tipo de atividade religiosa? Ou será que também viam com escândalo? No finalzinho do clipe que nós assistimos agora, houve uma ocorrência que na época foi motivo de muito escândalo e que o clero religioso protestante dos Estados Unidos se manifestou contra esse clipe que você acabou de assistir, esse momento da televisão americana quando se apresentava uma música cantada por um coral evangélico ou por um grupo de cantores evangélicos. Se eu disser para você que foi apenas pelo motivo da propaganda, que era o patrocinador deste programete de televisão, que é um programa pequeno, você pode dizer que isso é um absurdo. Isso é um absurdo para hoje, mas para a época não foi. Aqueles religiosos protestantes do início dos anos 60, eles achavam um absurdo ter um programa evangélico protestante na televisão com patrocínio de um comércio que deveria ser vendida aquela publicidade no horário em que fosse apresentado aquele louvor a Deus ou aquela atividade religiosa voltada para o Salvador, Jesus, ou para o Criador, o Pai. O que hoje nós vemos como uma grande bobagem, porque estamos acostumados e não vemos nisso algo contrário à vontade do Criador. Você repara, desta forma, que a questão da religiosidade, do cristianismo de um modo em geral, ele vem sofrendo transformações ao longo dos anos. E ficamos com uma pergunta na nossa mente, que é uma mente associativa. Ela é uma mente também racional. Ela pensa e ela tira as suas próprias conclusões. Então nós ficamos com uma pergunta na nossa mente. A atuação do Espírito Santo, ela vem mudando com os tempos? O Espírito Santo agia de uma forma com os primeiros convertidos lá em João Batista no deserto, com os primeiros convertidos pelas mãos de Paulo, Pedro, Estevão, Filipe e os demais. Com a geração do século XVIII, século XIX, século XX, agora século XXI, o Espírito Santo vem modificando a sua forma de atuar? Pergunta: se hoje há uma ação do Espírito Santo, da forma que você assistiu no clipe, no início deste DVD, por que que não havia essa mesma atuação nos tempos passados? Por que que os cantores gospel, que nós temos registros em imagens, no final dos anos 50, início dos anos 60, dos corais nas denominações evangélicas dos Estados Unidos, por que não eram tomados pelo Espírito Santo da forma que as pessoas são hoje? O Espírito Santo mudou a sua forma de ser e de atuar? Outra coisa, por que o que era escandaloso para as pessoas no passado, hoje não é mais escândalo? Porque hoje Deus aceita o que não aceitava naquela época? Porque você mesmo em uma única geração a qual você existe,
Você já observou tanta transformação. Você se lembra, você que tem mais de 40 anos, 50 anos, se lembra quando você ia naquele templozinho humilde, daquela denominação humilde, e você não conhecia grandes templos suntuosos como hoje. E ali você sentava para poder assistir ou participar de um culto. Ficavam os homens de um lado, as mulheres do outro. As mulheres usavam cabelos muito longos, saia compridas, e não podiam usar calças. Não podiam usar também maquiagem nem brincos. Hoje, dificilmente você encontra esse tipo de denominação ainda em atividade. Hoje você encontra templos suntuosíssimos. E não se admire se em pouco tempo, pouquíssimo tempo, não se admire se você ver templos denominacionais dentro dos shopping centers. Não admire, porque está caminhando para isso. Isso não é nada demais. São lojas comerciais praticamente como as outras. As diferenças é que quem comercializa a fé nessas lojas comerciais, além de ficar isento de muitas taxas e impostos do governo, o que sobra mais dinheiro para os donos dessas lojas da fé, ainda não pagam empregados. As pessoas trabalham de graça. Não há folha de pagamento. E também a loja comercial, ela tem que comprar a mercadoria, tem que fazer a venda deste produto e com o dinheiro da venda separar a parte dessa mercadoria vendida para comprar uma outra mercadoria igual àquela para repor no lugar dela. Na comercialização da fé, não há produto físico envolvido. Então não tem que se comprar nada para poder vender, tirar o dinheiro e comprar de novo. É só fazer a venda da fé, pegar o dinheiro e colocar